Neste vídeo será exibido um trecho do documentário The Biblical Plagues, de Gabriel Wingler e Sandra Papadopoulos. O documentário foi produzido pela Taglight Media, distribuído em 2009 nos canais fechados e exibido numa versão em espanhol na TV 2 em 2010. Nas imagens a seguir, veremos sobre os hebreus que foram levados ao Egito como prisioneiros de guerra durante a campanha militar do faraó Meremtah em Canaã. No decorrer do documentário é dito que de fato os hebreus adoravam, de acordo com os achados arqueológicos. A finales del siglo XIII a.C., aparece por primera vez el nombre de Israel en la estela de la victoria del faraón Meremtah, entre la lista de pueblos sometidos en la campaña de Canaán. Israel ha sido devastado y no tiene más semillas, dice la inscripción. Las palabras exactas no dejan lugar a dudas, se refieren a un pueblo, no a un país. El faraón Meremtah se había adentrado en las salvajes regiones montañosas de Canaán, pero no encontró soldados, solo granjeros. Nómadas que se habían asentado y unido a otras pequeñas comunidades desde el siglo XIII a.C. Sobrevivían cultivando maíz y criando algunos animales. Eran el embrión de una nueva sociedad independiente que acabaría convirtiéndose en los reinos de Israel y Judá. Hoy en día, los estudiosos saben cómo vivían los primeros israelitas. Esta es la típica casa de 4 habitaciones, el estándar arquitectónico a principios de la Edad del Hierro en las montañas de Canaán. A ambos lados de la vivienda había 2 estancias que hacían las veces de almacenes o establos para animales. Los arqueólogos han encontrado restos de viviendas de 4 habitaciones similares a esta por toda la región montañosa, lo que demuestra la propagación de una nueva forma de vida social. La arquitectura de estas casas nos ayuda en la búsqueda de pruebas de la presencia de los primeros israelitas en Egipto. Y nos conduce a la zona de los templos de Medinet Abu, en Luxor. Generaciones de faraones construyeron aquí sus templos funerarios. En la década de 1930, los arqueólogos que excavaban los templos de Ramsés III encontraron rastros del pueblo que los había construido. Prisioneros de guerra llevados a Egipto como esclavos. Los restos de sus viviendas yacían cerca de las ruinas del templo. Ni su planta ni el original estilo de construcción eran egipcios. Manfred Wittak revisó la documentación de sus predecesores. En las plantas de las viviendas de los obreros reconoció elementos típicos de la casa cananita de 4 habitaciones. Ello le permitió extraer conclusiones sobre los orígenes de las gentes que las habían construido.
Ramsés III había lanzado una campaña militar en el desierto de Seir. Creemos que los prisioneros de guerra fueron enviados a trabajar en la construcción de diferentes templos por todo el imperio. En este caso, su trabajo era demoler los templos de Aya y Jarenjá para construir uno nuevo dedicado a Ramsés IV. Eso habría ocurrido en el siglo XII a.C., exactamente en el tiempo en el que se construían las casas de 4 habitaciones en Canaán y Palestina. No puede ser una coincidencia que este tipo de casa aparezca en Egipto al mismo tiempo. El descubrimiento de estas casas en Medinet Abu es una indicación de que estos pueblos de Canaán estaban en Egipto como esclavos. Entre la lista de los pueblos derrotados que se puede leer en los muros del templo hay una discreta inscripción que se refiere al pueblo de la Biblia. Grabado en piedra aparece el nombre de Yahu, que más adelante se convertiría en Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento. Los pueblos que adoraban a Yahvé eran nómadas, se llamaban a sí mismos los beduinos Sasu de Yahu. En las representaciones de su captura por las tropas del faraón Meremtah en el templo de Karnak encontramos imágenes de los Sasu, el pueblo que posteriormente se uniría a la creciente comunidad de Israel. Hoy podemos decir que el nombre de Yahu designa a este grupo nómada, así como a la región en la que pudieron asentarse, y también al Dios que adoraban. Yahu era el nombre de su Dios. Y de esta forma, Yahu también es el origen del nombre de Dios en la Biblia. O nome do Criador sempre foi Yahu. Mais tarde, os escribas criaram 3 vocalizações diferentes para ocultar a real pronúncia do mesmo. São elas: a vocalização Yehová, herdou massoréticos da palavra Adonai. A vocalização Yehovi, herdou massoréticos da palavra Elohim. A vocalização Yahvé herdou os massoréticos da expressão Hashem. Estas são as 3 vocalizações puramente inventadas. As falsas vocalizações Yehová e Yehovi, ao serem lidas no texto hebraico pelos adeptos do judaísmo, são pronunciadas respectivamente como Adonai e Elohim, fazendo com que o nome do Criador não seja pronunciado e a camuflagem do uso de atributos mantenha o texto adulterado. Vejam este verso do livro de Yeshayahu, Isaías, onde o tetragrama Yod-He Vav-He é vocalizado com as formas Yehová e Yehovi no mesmo. Vejam só que absurdo. Criaram 2 nomes, uma hora Yehová e na outra Yehovi. Quando o tetragrama é precedido pela palavra Adonai, então os escribas o vocalizam como Yehovi. Já quando o tetragrama não é precedido pela palavra Adonai, os escribas o vocalizam como Yehová. Portanto, os próprios textos hebraicos comprovam as adulterações dos escribas, os quais puseram vocalizações tendenciosas para ocultar a real pronúncia do nome do Criador. Já a falsa vocalização Yahvé, fogo Javé, apesar de não estar presente nos textos hebraicos, herdou os massoréticos da expressão Hashem, que significa nome, e que é usado largamente no cotidiano do sistema religioso. No dia a dia, os adeptos do judaísmo chamam o Criador de Hashem, o nome, enquanto que na liturgia, no lugar do nome do Criador é pronunciada a palavra Adonai, que significa Senhor. Por causa desse costume, as Bíblias do mundo inteiro substituem veemente todas as ocorrências do nome do Criador Yahweh pela palavra Senhor. Tudo isso foi propositalmente desenvolvido para que as pessoas não pronunciassem o nome do Criador. Mas afinal, de onde veio esse mito de que o nome do Criador não deveria ser pronunciado? Vejam. Talmud babilônico Ioma. A origem do falso costume de não pronunciar o nome do Criador vem do Talmud de Ioma 39b, que diz: nossos rabinos ensinaram, o ano em que Shimon, o justo, morreu,
Ele lhes predisse que ele morreria. Eles disseram: de onde você tirou isso? Ele respondeu: em cada dia da expiação, um homem idoso, vestido de branco e envolto em branco, acompanhava-me, entrando no Santo dos Santos e saindo de lá comigo. Mas hoje eu estava acompanhado por um homem idoso, vestido de preto e envolto em preto, que entrou, mas não saiu comigo. Após o festival de Sukkot, ele estava doente há 7 dias e então morreu. Seus irmãos, naquele ano, os sacerdotes, se abstiveram de mencionar o nome inefável na pronunciação da sacerdotal bênção. O Menorá 109b e Tosafot Sotá 38a sugerem que o nome inefável poderia ser pronunciado apenas quando havia alguma indicação de que a Shekinah repousava sobre o santuário. Quando Shimon, o justo, morreu, com muitas indicações de que tal glória não era mais apreciada, seus irmãos não mais ousavam proferir o nome inefável. Ou seja, o mito de não se pronunciar o nome do Criador surgiu quando os sacerdotes de uma hora para outra resolveram por si mesmos ocultar a pronúncia dele. Tudo isso encontra-se registrado no Talmud, que é o comentário rabínico do Tanakh, do Testamento. Portanto, vemos nitidamente que não há respaldo escritural para que o nome do Criador Yahweh não seja pronunciado. Algumas pessoas costumam citar os versos de Êxodo, capítulo 20, verso 7, ou Deuteronômio, capítulo 5, verso 11, para defender o que a liderança religiosa fez, ocultando a pronúncia do nome do Criador com a alegação de evitar o seu uso em vão. Porém, aqueles que defendem isso provavelmente não percebem que os versos de Êxodo 27 e Deuteronômio 5:11 jamais proibiram as pessoas de pronunciarem o nome do Criador. Outra coisa, a tradução devidamente contextualizada dos versos de Êxodo 27 e Deuteronômio 5:11 nos revela que a expressão hebraica lashav, que está presente em ambos os versos, não possui o significado de em vão, como vemos hoje nas traduções de várias Bíblias. Porém, observem, não é para tomar o nome do Criador em vão ou para falsidade. Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 7, encontramos duas ocorrências da expressão lashav sendo traduzida como em vão na Bíblia João Ferreira de Almeida. Entretanto, esta é uma tradução equivocada, uma vez que, analisando o texto hebraico, percebemos que a expressão lashav é composta da preposição la, que corresponde aos significados de a ou para em português, mais o substantivo shav, que corresponde ao léxico Strong 7723, que é polissímico e por isso admite diversos significados. Entretanto, um deles é justamente o de falsidade. Deste modo, a expressão hebraica lashav, presente em Êxodo capítulo 20, verso 7, significa literalmente para falsidade, mas foi equivocadamente traduzido nas Bíblias como em vão. Mas se acaso alguém ainda tiver dúvidas sobre isso, a gramática hebraica Gesenius poderá tirá-las, ao mostrar qual a correta tradução do substantivo shav presente em Êxodo 20, 7. Um bom site de pesquisa léxica gramatical grega e hebraica é o blueletterbible.org. Neste site você poderá visualizar do lado direito um campo de busca. Neste campo, basta digitar o número correspondente ao léxico desejado, no caso H7723, que neste caso o resultado será justamente o substantivo shav. Aqui estão listados todos os significados do substantivo shav, que corresponde ao léxico 7723. Este substantivo, em Êxodo 27, significa falsidade. Observem a definição do léxico Strong, que escreve falsigo, que traduzido significa falsidade. O léxico Gesenius nos apresentam ainda mais detalhes sobre o substantivo shav, chegando a citar o próprio verso em questão, que é o de Êxodo, capítulo 20, verso 7, mostrando claramente que o significado do substantivo shav no mesmo é o de falsidade. É isso, pessoal. Obrigado por assistirem. Paz a todos.